pessoa, bem-vindos ao podcast Gênesis. E o nosso convidado especial de hoje é Matheus. E aí, Matheus, tudo bem? Como você está? Pode contar um pouco aí da sua história? Obrigado pelo convite, Everaldo Pessoa. Obrigado aí, pessoal, por estar escutando. Everaldo Pessoa, minha história, ela teve início no Exército. Fui militar e sempre quis empreender, mas não sabia por onde começar, né? Entendo. E eu comecei primeiramente na parte dos investimentos, né? Tenho 21 anos de idade e ali me deparei com os tenentes do Exército investindo diariamente ali, e eu sempre tive essa curiosidade para as coisas, né? Sempre quis dar um conforto para minha família e fui curioso, fui buscar saber, me instruir, e com os tenentes ali do quartel eu comecei a ter o primeiro contato com o investimento. Então foi daí que surgiu essa história de o vendedor investidor, onde eu juntei os investimentos com o empreendedorismo, com as vendas de rua. E no dia a dia ali com os seus clientes, né? Porque não é fácil vender. Eu já vi já os vídeos seus, enfim, muito bacana os seus conteúdos. E a abordagem, como que você faz as abordagens durante o dia, né? Naquele decorrer ali? Sim, a abordagem, eu vejo muito vendedor, Everaldo, nas ruas, que fazem uma abordagem que não é convincente. Não me colocando num papel que eu tô certo, mas tem alguns princípios básicos que tem que ser respeitado durante um processo de venda. A gente vai ter dois tipos de venda: o high ticket e o low ticket, que é uma venda de uma água de R$2, ele é um baixo valor, e vamos ter vendas de serviços, produtos de alto valor, né? Então primeiro a gente tem que saber a diferença desses dois, mas tem princípios primordiais que você tem que respeitar em ambos. A primeira é a felicidade. Você tem que vender não querendo tomar o dinheiro daquela pessoa. É um dos primeiros erros. O vendedor vai como se eu estivesse olhando aqui para o senhor e vendo o cifrão do dinheiro no rosto. Então esse é o primeiro erro. Você tem que... Vendas é servir. Quando você entende que vendas é servir, tudo flui, mas você está ajudando aquela pessoa com seja com a água, é uma necessidade que ela está ali, né? Mas as vendas de rua, de começo, para você vender um doce que seja, você tem que ter educação, humildade em primeiro lugar, né? Ter um sorriso, autoestima, e uma das coisas principais é a confiança, porque uma coisa é eu chegar... Senhor Everaldo, eu estou vendendo essa água, o senhor poderia me ajudar para minha família? Outra coisa, senhor Everaldo, hoje está um calor de matar aqui em Campina Grande e eu estou vendendo essa água aqui, meu querido, por apenas R$2. Eu sei que sua boca está salivando. E aí você vê que muda a tonalidade, né? Isso é importantíssimo em qualquer processo de venda, seja para uma água de R$2, seja para um curso na internet, seja para um serviço de high ticket, né, seu Everaldo? Então, eu acredito que essas bases, confiança, autoestima, humildade, não olhar o cliente como você só querer extrair dele, mas eu tenho a visão de servir essa pessoa. Então, é isso que eu acredito, é dessa forma que eu trabalho. Claro, tem as técnicas de venda, acho que a gente vai chegar nesse momento, né, mas a priori, a abordagem segue esse caminho, né? E empreender exige riscos, assim, como investir, como você adquirir um produto, né, para poder fazer a venda, enfim, como que você faz esse processo? Então, o senhor pergunta como eu faço o produto. Você adquire o produto, vai até uma distribuidora, por exemplo, sim, compra, né, e para fazer a revenda. Pois é. Então, eu trabalho com doces, né? Vendo doces. Foi onde a minha namorada que tá ali. E tem todo um trabalho. Por quê? Vendas, você vai ver. Quem trabalha com alimento, você tem uma pressão maior. Por quê? Se passar 2 dias, 3, o doce ele já fica velho. Então, se você for para a rua
e não vender, né? Se seu mental não deixar você vender, porque nas ruas, principalmente no meu começo, foi onde eu tive grandes dificuldades, né? Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Você vai começar um projeto novo e você se depara com essa dificuldade que às vezes é você mesmo que impõe, né? Você mesmo que impõe essa dificuldade de, caramba, recebe muito não na rua, né? Às vezes as pessoas não são receptivas, você trabalha com um público abrangente, né? E o senhor sabe como é, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Vai ter pessoa que lhe olha com desprezo na rua, como também lhe apoia, né? Então, Desculpa atrapalhar o teu raciocínio, e também tem pessoas que elas estão com problemas pessoais também, enfim, e elas quando param ali no sinal, geralmente tem a abordagem de pessoal que vende na rua, são em sinais, e elas, nossa, eu acho que no pensamento, eu tô com um problema sério para resolver, o cara vem me oferecer, enfim, tem que ter essa percepção também, apesar de não sabermos como aquela pessoa tá, mas enfim, você pode retornar a sua raciocínio. Sim, esse ponto só vou acrescentar, né? Já aconteceu muito comigo, você vê pessoas chorando, né? Pessoas cantando extremamente alegres na rua. Já vi agressões, homem batendo em mulher no carro. Então acontece de tudo, gente armada. A rua geral é isso, você vai ver de tudo na rua, né? Vai ter todo tipo de gente. Mas voltando aqui para a pergunta, você vai, né, geralmente numa distribuidora, compra num preço mais baixo e você produz em casa. Eu trabalho com bases de mousse hoje, mousse de maracujá, de limão. Que legal. Maracujá, limão. Aí você tem o primeiro desafio, é o dia, você tem que vender. Você não pode deixar de vender. Você tem que vender. O segundo, você, se você chegar em casa, primeiro, você tem que vender. Segundo, a parte psicológica. Em qualquer setor de vendas, pela minha experiência, o vendedor, ele vai ter que ter um outro tipo de mente, porque é outro trabalho, né? É outro trabalho, é um trabalho muito emocional. E aí é isso, fez o produto, vai vender, né? Eu acho assim que para quem está desempregado, hoje tem pessoas que trabalham com isso, que, acredite se quiser, conseguem faturar 10 mil por mês com vendas de rua. Tem gente que faz de renda extra. É simples. O que é que eu sugiro para o pessoal? Porque eu já vi muita gente desistindo no meio do processo. Começa com um kit de industrializado, paçoca, porque não vai se vencer, né? Vai demorar muito mais. Você vai, se exponha de pouquinho, certo? Você se expõe pouco a pouco ali, vai uma vez, o que geralmente eu digo, se exponha e você não vai para vender os primeiros dias. Você vai para abordar pessoas, porque quando você passa desse estágio, você perde o medo, a vergonha, aquilo que a sociedade impõe a você, né? Que eu já cheguei a familiares dizer que era vergonhoso esse trabalho. O senhor acredita nisso? Eu acredito, sim, e acho que todo trabalho honesto é digno, sim, ele não é vergonhoso, mas você precisa trabalhar ali, você precisa adquirir a sua renda extra legalmente, honestamente, enfim. É porque tem pessoas que não têm essa visão ainda. Infelizmente, vivemos em um mundo que há um conservadorismo muito grande em relação a você querer empreender em algo, independente do que seja, claro, honestamente. E aí as pessoas, elas vêm aqui e dali, como você mesmo falou, isso é vergonhoso e tal, você poderia ter uma boa presença, um jovem, poderia estar fazendo uma outra coisa, Sim. Mas em momento algum passa, eu acredito, pela cabeça dessas pessoas, as quais falaram isso para você, que você se sente bem fazendo isso pode futuramente gerar um futuro melhor, né, algo melhor para você, e elas não pensam nisso, né? E infelizmente hoje vivemos numa sociedade, eu acredito que no Brasil, que ainda tem muito dessas raízes
Sim. Essas Uma raízes sociedade conservadora, né? conservadorista, nesse termo aí, enfim. Mas isso é normal, né? É normal. Já recebi críticas também no meu podcast aqui, enfim, mas a vida continua e a gente tem que. Eu sempre uso uma frase que eu digo assim: acreditar sim, desistir nunca e vamos embora. É isso. Eu acho que, só abrindo um parênteses, né? Sempre vai ter crítica, né? Se você tá gordo, vão lhe criticar. Se você tá magro, tá errado. Se você tá musculoso, tá tomando bomba. Então, sempre vai ter crítica. É sobre você não dar ouvido a esses ruídos externos, porque se você dá ouvido a esses ruídos externos, você não vai fazer. Você tá deixando as pessoas lhe moldar a sua vida, e a vida é única, né? E assim, a visão é como eu costumo dizer que Hal Kotler ele dizia que o marketing ele não é uma coisa parada, ele vai estar sempre movimentado ali, ele vai estar sempre se inovando, sempre buscando algo que vai atrair cliente, que vai reter cliente, enfim. E é uma diversidade muito grande hoje, a gente vê aí o marketing digital em alta, enfim. E é normal. E uma pergunta que eu estou olhando aqui na minha cola quais as estratégias de vendas você acredita que todo empreendedor precisa dominar, precisa ir no dia a dia? Então, uma estratégia de vendas na parte psicológica que eu gosto muito de aplicar, que ela vai dar certo em qualquer processo de vendas. Você vai ver McDonald's utilizando, grandes empresas, até mesmo vendedores de rua, é o princípio psicológico da ancoragem, né? Geralmente, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal. A ancoragem, é como se eu trabalhasse, em vez de eu vender 1 a 10, eu vendo 1 a 12, 2 a 15. Porque as pessoas hoje, ela não gosta daquele sentimento de estar perdendo, de sair perdendo. Então, quando ela vê, caramba, 1 a 12 e a segunda vai sair a R$3, eu vou levar 2. Então, dessa forma, você pode até diminuir sua margem de lucro, mas você ganha na escala. Entendeu? Entendi. Em vez de eu vender 20 no dia, eu vendo 50, porque vai sair, tu tá entendendo? Vai sair 60, porque vai sair de 2 em 2. Então, isso no resultado final, você vai aumentando sua escala. Então, isso, mentalmente falando, é o que eu aplico e dá muito certo. Chove de vendas duplicadas nessa estratégia de ancoragem, né? De 1 a 12, 2 a 15. McDonald's faz isso, leve 2 por 25, né? E as pessoas, esse princípio não vai só além da ancoragem, ela vai muito além. Você consegue fidelizar o cliente, porque você tá com um produto bom, e isso é primordial. Você tem que entregar um produto bom, né? Com certeza, e pode até acontecer, né, do cliente passar naquele determinado ponto que você vai todos os dias e não ver você, você pode, um exemplo, mudar uma estratégia de local e geograficamente você ir para um outro local, né, um outro lugar. E quando você voltar no outro dia seguinte, o cliente vai passar, mas rapaz, eu passei ontem aqui, você não tá e tal, né? E eu acho que já aconteceu. Acontece. As pessoas, até do próprio Instagram, e eu queria puxar um gancho que o senhor falou do marketing digital. Hoje, para você começar a empreender, você não precisa de rios de dinheiro. Você precisa, com um celular em mãos, você começa. Foi assim que eu comecei. Você consegue criar cursos em plataformas, pode cadastrar gratuitamente como Hotmart e começar a vender. Tem muita gente, Everaldo, pessoa aí que tem muita habilidade com culinária, com várias coisas e poderia passar, porque tem pessoas que querem aprender, criando ali um curso, só que eu vejo um erro muito grande, as pessoas querem o momento perfeito e nunca vai ter um momento perfeito, né? Essa é uma concepção minha de um livro que eu estou lendo e assim, todos que estão empreendendo, como eu, como você, estão empreendendo no meu podcast, você como vendedor, enfim, acreditar que eu vou esperar o momento certo, o dia certo, esse dia nunca vai chegar, a hora nunca vai chegar. O que faz o dia certo, a hora certa é você, né? Somos nós que estamos aqui batalhando, enfim.
eu acredito plenamente que, em termos de serviços, né, de você gerir ali, você tem que ter muita fibra, tem que correr atrás mesmo, tem que ter muita disciplina, muita vontade mesmo, porque senão as coisas não vai andar, não vai dar certo. Né? Para fazer esse podcast hoje mesmo foi uma correria, só eu sei. Foi mesmo. Mas a gente está aqui, enfim, e a vida é assim. Uma outra pergunta, você acredita que empreender hoje é mais sobre visão de oportunidade ou sobre disciplina, enfim, o que eu acabei de falar, na sua visão? Pronto. A questão de... Eu acredito que vai um pouco dos dois e eu vou explicar o porquê. Vamos começar pela a disciplina. Flávio Augusto é um grande empresário, eu me inspiro muito nas obras dele. E ele diz que você pode, vendas, empreendedorismo, né? Para uma empresa ela chegar no patamar X, ela tem que vender, né? Ela vai ter que vender. Então, hoje, na internet, você vê, trabalhe 3 horas e ganhe e fique rico. Trabalhe 4 horas e fique milionário. Não existe isso no mundo, no mundo de fato. Não vai ter isso. Então, a disciplina de estar ali todos os dias, como a gente... O empreendedorismo ele é imprevisto, né? O senhor teve um imprevisto hoje, né? Nas ruas acontece imprevisto. Foi a semana passada. Cheguei no ponto de vendas para vender meus produtos. Trabalho com o Pix da confiança, né? Como sinal ele abre muito rápido. Aí o QR Code não estava pegando. Logo vem o quê? Uma frustração, né? Mas se a gente não blindar, não ter a disciplina de saber que vai ter o imprevisto, de estar ali todos os dias, trabalhando, afinco, né? Tem dias aí que a gente bate 8 horas de rua, andando, dói, joelho dói, né? Mas se a gente for se vitimizar, aí é melhor estar em casa, né? Se for estar chorando pelos cantos, não, tem que fazer, tem que executar. A vida é isso. Eu acredito muito na Bíblia e Jesus prometeu que a vida não seria um mar de rosas. Na vida teremos aflições. Quando você... Desculpa ter atrapalhado. Não, pode... Jesus disse que na vida teremos aflições e quem somos nós para não termos? Se ele mesmo teve, né? Se o próprio Jesus teve. E uma outra coisa, ele fez grandes milagres, enfim, e as pessoas ainda, né? Enfim, é algo que é muito... Você tem que pensar muito, né, no que vai fazer. E voltando aqui para as nossas perguntas, qual foi o maior desafio, né? O maior desafio que você enfrentou como empreendedor e no investimento? Pronto, eu vou só falar da oportunidade lá, só para dar um toque pro pessoal, aí eu já puxo para essa. Pronto. E para terminar, tem a questão da oportunidade, né? A oportunidade, novamente, cito Flávio Augusto, um dos maiores empresários do Brasil, ele vai falar de modelos de negócios. Tá inserido num grande modelo de negócio e você que vai escolher, né? Então você cria a oportunidade. Por exemplo, tem certos negócios no Brasil hoje que é inviável por altos impostos, né? Altos impostos. E vai ter, por exemplo, outros modelos que você vai ganhar muito mais na margem de lucro. Então vai de uma escolha. Você tem a escolha A e B. Qual caminho eu quero seguir? Então olhar o que vai te trazer mais margem é o melhor caminho. Um exemplo. Eu nas vendas de rua, e não desmerecendo, jamais, o papel aqui é passar a instrução, né, seu Everaldo? Passar a instrução e ajudar as pessoas. Conversando com alguns ambulantes, andarilhos, as pessoas, eles têm os vendedores de morango, né, em Campina, e, por exemplo, eles poderiam ter uma margem de lucro muito maior, mas eles têm, por exemplo, uma caixa e ganham R$4. A caixa geralmente é 10, né? Ganha R$4. Então, com outro produto, ele poderia estar ganhando 10 por unidade vendida. Com o produto ali, por exemplo, um doce. A gente tem um custo de produção de R$3. Vende a 12, vende a 10. Então, é muito disso. Eu peguei esse conceito de modelo de negócio e qual vai trazer o maior ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Retorno sobre o investimento, verdade. Pois é. Aí a pergunta, qual o meu maior desafio, né? Como empreendedor. Então, o meu maior desafio
ele começa quando eu larguei o concurso público. Eu era policial militar de Pernambuco. Na verdade, eu era aluno, estava 3 meses lá e não estava me identificando, mas eu servi o exército, como eu falei, eu já tinha experiência com militarismo e meio que eu parei assim e eu digo, caramba, o que é que eu quero da minha vida? É isso? Tava no domingo lá no Recife, tava morando só eu e alguns amigos do curso e eu disse, não, eu quero outra coisa para minha vida. Seu Everaldo, quando eu saí desse concurso, foi tanta pressão familiar, tive crises de ansiedades e toda decisão gera uma consequência, né? Toda decisão gera uma consequência. Então, um dos maiores desafios começou nessa saída do concurso e quando eu voltei para as ruas. Porque eu já tinha ido, só que eu fazia muito tempo e não tinha sido constante naquela época. E eu vim pro tudo ou nada, né? No mercado financeiro a gente chama all-in, né? Que é tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Aí, então imagina só, um concurso, uma estabilidade por algo incerto. Imprevisível, né? Imprevisível, volátil, né? Porque se tiver uma tempestade a semana toda, você não vende, né? Exatamente. Então, foi isso que aconteceu. Meu maior desafio foi voltar para as ruas e tirar esse bloqueio emocional, porque eu vinha muito abalado psicologicamente. Meu emocional estava lá embaixo. Minha avó morreu nesse decorrer, sabe? Minha avó, Dona Elisa, Deus o tenha, 92 anos de idade, veio a falecer. Eu fiquei em um dos piores momentos da minha vida, porque eu sou filho único, então era só eu e ela, né? Na casa. Então, quando eu voltei, para mim, foi muito difícil escutar o não. Porque o meu mental já estava abalado. E é onde o empreendedor, o empresário, o vendedor, geralmente ele vai desistir. É quando você está um pouquinho mal, você recebe nãos e já aconteceu comigo de voltar para casa. Não, hoje eu vou para casa, não tá dando para mim. Né? Eu não escondo nada. Então, foi passar por esses momentos assim, né? Mas quando você rompe essa barreira, e graças a Deus está dando certo, né? A gente vem nesse projeto e Deus vem nos ajudando. Que legal, que bacana. Matheus, e para finalizarmos aqui o nosso podcast de Enzes, né, com o pilar empreendedorismo, na sua concepção de visão, como você já está no mercado, qual o conselho você daria para quem deseja iniciar, enfim, no mercado de investimento, de empreender mesmo, né? Sim. Empreendedorismo. O mercado de investimentos e de empreendedorismo, cara, um investimento, eu vou dar um toque e vou trazer uma mensagem. O investimento, ele vai mudar a sua vida. Por quê? Imagina aqui comigo. A inflação é aumento de preço, né? Aumento da base monetária. Exatamente. Então, você ganha um salário mínimo, por exemplo, 1.500, 1.550? Por aí, 1.518, mas com desconto vai 1.300, alguma coisa. 1.300, 1.300 salário mínimo. Todos os anos, você tem um aumento da base, ou seja, os itens ficam mais caros. O arroz, o ovo, isso ou aquilo, fica mais caro. Então, você está recebendo 1.300, hoje você gasta isso para você viver. Ano que vem, você vai estar recebendo 1.300, só que você vai gastar isso. Aí, o terceiro ano, você tem um aumento, né? Salarial um pouquinho. Só que aí aí vai aumentando, e é uma bola de neve. Quando você tem a consciência de tirar 10% para investir, 5% que seja, R$10, pode ter certeza que o hábito de iniciar, ele vai transformar a sua vida. Porque investimento não é sobre ser rico, ostentar. Eu sei que muita gente quer isso. Não é meu foco. Meu foco é realmente trazer um conforto para a família. Quando você diversifica, Salomão em Provérbios, ele vai falar muito disso, né? Exatamente. Invista em bons negócios, né? Diversifique sua renda, né? Porque ela aumenta e você tem a abundância. Pois é, porque ninguém sabe os imprevistos do mundo, né? Covid e muita gente quebrou, né? E muitos não se recuperaram ainda, né? Então a gente não tem que trabalhar com a exceção, a gente tem que trabalhar com a regra, né?
Porque vem um cara que se deu bem, beleza, mas os 99 que deu errado, né? Então eu acredito nisso. E hoje você tem acesso à internet para essas informações, né? Mas minha mensagem final, senhoras e senhores, de verdade por tudo que eu passei, não deixe ninguém moldar você. A sociedade quer impor o que você vai fazer da sua vida. Não sei se o senhor já passou por isso, é verdade, pessoa, essa situação, mas eu passei por ela constantemente. As pessoas, familiares, amigos, não, faz isso, faz aquilo, e muitas vezes não é o que está dentro do seu coração, não é seu chamado aquilo, e você está sendo guiado por decisões de outras pessoas. E aí você chega lá na frente e você está frustrado porque não fez o que você acreditava que era para fazer. Então é sobre ter coragem de romper patamares. Eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso, eu acredito que as pessoas, elas têm sim que escutar os conselheiros, né? Mas tomar decisão baseado no chamado dela, né? Só que muita gente também não entende qual é seu chamado. Então aí vai uma conversa com Deus, né? Eu acredito nisso. Vai muita jejum, né? É uma prática muito boa. E é isso que eu acredito, né, verdade, pessoa? Eu acho que é sobre você realmente ter uma rota que você mesmo escolha para você não se arrepender. Verdade. Então, pessoal, vamos finalizando por aqui. Estivemos com o Matheus, né, um investidor aqui de Campina Grande, um empreendedor, um jovem com uma mente brilhante, enfim. Podcast Gênesis fica por aqui. Everaldo Pessoa. Fiquem com Deus.